As palavras que falei são espírito e vida. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Jesus, terminando aqui o seu discurso eucarístico, escandalizou todo aquele povo que o ouviu, mas o mais interessante, os discípulos de Jesus, muitos se escandalizaram e disseram assim: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Veja, Jesus pregou para os seus discípulos, para os apóstolos. É preciso que a gente saiba fazer essa diferença, né? Os apóstolos são os 12 que Jesus chamou para estar mais perto dele. Os discípulos são todos aqueles que seguiam Jesus, que ouviam ao mestre, que sentavam para ouvir a sua pregação, a sua palavra, e o seguiam aí por onde ele passava. Jesus pregou também para estes, para os apóstolos e para os judeus que ainda não haviam se convertido, estavam por ali. Os discípulos, muitos abandonaram a Jesus depois dessa pregação, porque não entenderam do que Jesus estava falando e achavam que aquilo era demais para que eles pudessem suportar. Então, muitos abandonaram ali a Jesus. E Jesus diz assim: isso vos escandaliza? Imagine quando vides o Filho do Homem subindo, né? Aí Jesus diz assim: olha, o Espírito é quem dá a vida, a carne não serve para nada. Seria tão importante se a gente soubesse disso, se saber no sentido de entender, sabe? Nós nos preocupamos tanto com o que é temporal, com a beleza, com o corpo, e não está errado, não estou dizendo isso. Mas seria muito bom que nós nos preocupássemos com o espírito, tanto quanto ou mais do que nos preocupamos com o nosso físico, com a nossa aparência. Porque a nossa aparência, a nossa beleza ou a falta dela vão passar, vão acabar com a morte, tudo se acaba. Mas o espírito é quem vai para o Pai e esse vive para sempre. Por isso Jesus diz aqui para eles, é o espírito quem dá a vida. O espírito então dá a vida e a carne vai ser comida pelos micróbios, vai virar pó, cinza, vai deixar de existir. O espírito não. O espírito é para sempre. Por isso Jesus disse: as palavras que eu falei são espírito e vida. As palavras de Jesus alimentam a nossa alma, fortalecem o nosso espírito, nos dão a vida. Mas ele vai dizer aqui: entre vós muitos não creem. E Jesus, que sonda os corações, que prescruta os corações, já sabia, inclusive, quem o haveria de trair. Alguns estudiosos dizem que é depois desse discurso que Judas perde a fé. Mesmo não tendo abandonado a Jesus, como alguns outros o fizeram, mas o seu coração se afastou de Jesus depois desta pregação. E Jesus já sabia quem o ia trair. Então ele diz: alguns de vós não creem. Por isso, ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. Mais uma vez ele diz isso, pela terceira vez, nesse capítulo 6, ele diz isso, que ninguém pode vir a ele se não for atraído pelo Pai, porque é o Pai quem coloca o desejo em nosso coração, é o Pai que nos concede o seu Espírito e nos dá a fé para poder crer, para poder seguir, para poder permanecer. Então, se não for atraído por Deus para Jesus, a gente não consegue permanecer. Então, muitos pararam de seguir a Jesus depois dessa pregação. Mas Jesus não se importou com isso, não reduziu o seu discurso para poder agradar e fazer com que as pessoas ficassem com ele. Pelo contrário, ele foi mais incisivo ainda.
fica quem crê, fica quem quiser, fica quem suportar. E ele se vira para os seus discípulos, aliás, para os apóstolos agora, né? Para os 12, e pergunta: e vós também quereis ir? E Pedro vem com essa palavra assim maravilhosa: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Ninguém mais fala de vida eterna. Tu tem, eu não estou entendendo nada também não, mas eu decidi que eu vou ficar aqui, que eu vou contigo até o final. É mais ou menos isso que se passou pela cabeça de Pedro, eu imagino. Pedro então faz uma linda profissão de fé. Além de dizer que eles não vão para lugar nenhum, que eles não vão arredar o pé, que eles não vão abandonar Jesus depois dessa pregação, ele ainda diz: nós reconhecemos que tu és verdadeiramente o Santo Filho de Deus. Eles reconhecem, eles permanecem. Não diferente dos outros, não porque tenham entendido o discurso de Jesus, porque a gente vai ver, né, que quando Jesus está anunciando o que vai acontecer com ele, está anunciando a sua morte, eles ainda não entendem. Nós também não precisamos entender. Nós não precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, quais são os planos de Deus. Nós só precisamos acreditar que eles são melhores que os nossos. Nós só precisamos obedecê-los. Nós só precisamos seguir. Nós só precisamos permanecer para ver se cumprir os planos de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos pedir sempre ao Senhor o dom da perseverança, da fé, do amor, para ficar aos pés da cruz com o Senhor, ficar até o fim, até a vida eterna. Tchau, tchau.